constrangente estar aqui com essas palavras de honra e a celebração que tivemos. Obrigado, pastor, pelo coração de pai, por essa honra, esse privilégio de poder estar diante dos irmãos. Minha esposa Ivone, a primeira vez ela aqui, eu vi algumas vezes, fico grato por poder estar de volta. Amém, irmãos? Amém. Então, o tema é missões. Eu fui pedido pelo Fabiano de estar compartilhando o nosso testemunho. Deus tem escrito uma história que até me surpreende. E refletindo sobre o que Ele tem feito, só gerou gratidão e alegria. Então, queremos contar a história de infância. O Fabiano nos deu um largo tempo para poder contar essa história. Então, vamos começar com oração, pedir que Deus nos dirija nesse dia. Pai querido, queremos te dar toda a honra. Pai, que privilégio é ser contado filho do Deus vivo e sentir o bater do coração desse Deus e ouvir da voz dele sussurrando nos nossos ouvidos esse id, essa missão, essa tarefa, esse propósito sublime que o Senhor tem nos dado nessa terra. Nesse curto tempo que a gente chama de vida, diante da eternidade, a significância do Teu reino nessa eternidade. Que o Senhor nos dirige nessa apresentação, nessa conversa, nesse compartilhar dos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e abençoe todos. Em nome de Jesus. Amém. Apresentei. É um prazer enorme estar aqui esta noite. Eu não sou das Américas. Eu sou da Suíça. Mas vocês vão ouvir a história como Deus trouxe uma Suíça para cá. Então, como é que começa? Eu tive uma vida muito privilegiada como garoto. Estava surfando e no tempo livre subia montanhas então era o ideal. Mas nem por isso tudo era aconchego e simples e limpo. Me envolvi como muitos adolescentes em coisas que não prestam e tive experiência com a lei e depois experiência de ter quebrado minha perna algumas vezes em seguida. E em ambas essas experiências, Deus quebrou meu coração também. E me sensibilizou a entender os propósitos da vida e fazer perguntas a respeito de quem Ele é. E eu sou lembrado que em Hebreus, capítulo 12, se vocês puderem abrir. Diz em versículo 7 em diante, capítulo 12: é para a disciplina que perseveres, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? E aí continua o capítulo falando sobre Deus Pai tem aquele carinho de nos corrigir. E foi esse o processo que tive na minha infância, e graças a Deus tornou o meu foco para as coisas de Deus. A Ivone, agora a sua infância. Eu cresci não num lar cristão. Eu cresci como um pai da igreja reformada, luterana, não cristão, e a mãe católica. E na verdade só fomos para a igreja no Natal e na Páscoa. Então tudo que eu sabia era Natal e Páscoa.
da igreja. Eu me tornei líder do sindicato dos jovens muito cedo, porque eu acreditava que a gente tem que fazer alguma coisa para a justiça. Então começamos a ir para a rua, jogar pedras. Entendi que desse jeito eu poderia fazer uma diferença. Eu não fiz grande diferença. Deus trabalha cedo na vida de cada um. Sementes plantadas lá na infância, na escola dominical, onde brotar e dar vida. Então continue quem está no ensino da igreja. Eu sempre fui muito aventureiro. E no último ano de faculdade descobri um programa de intercâmbio aqui em São Paulo. E eu fui aceito nesse programa e eu estudei 1 ano na USP. E nesse 1 ano, foi no ano 80, 81, foi logo depois da abertura para metade da igreja, não vai nem saber o que é isso. Mas era terminando uma fase de ditadura, com fase militar, para tornar o país democrático. E o professor que eu tinha lá na USP trabalhou muito essa questão de apreciar a liberdade, mas levar isso para o lado da justiça. E descobri que ele era comunista roxo e doutrinava a gente em atitudes radicais. E ao ponto que todas as minhas cartas saindo do Brasil e voltando, ou chegando aqui, eram vasculhadas, lidas, e uma carta chegou com John Macy, São Paulo, e chegou nas minhas mãos, sem endereço. Só para dizer que era um momento tenso no Brasil. Eu morava no Bexiga, eu via as pessoas de rua, interagia com eles, e levantou muitas perguntas. E eu passei muita noite em claro, lendo Bíblia, porque eu não tinha resposta dessas perguntas. Eu sabia que Deus tinha. E foi 1 ano de retiro espiritual. E com isso, Deus foi me levando para esse caminho de missões. Eu lembro que tive 2 meses de férias entre os semestres. E eu falei, Deus, se o Senhor é um Deus assim verdadeiro como eu estou lendo, porque não estava sendo acompanhado, não estava frequentando a igreja. Então eu levava a palavra assim, no literal. Falei, Deus, se o Senhor é um Deus que faz maravilhas, vou pegar uma viagem de ônibus e carona, e o Senhor me leva para onde o Senhor quiser. E aí Ele me levou lá para os Amazonas, onde eu fiquei com missionários em tribo, e eu via trabalho de 50 anos de missionários tentando traduzir Bíblia e alfabetizar a tribo nas Amazonas. E eu voltei de lá completamente transformado quando retomei as aulas na USP no 2º semestre. O John está com muita dor de costas porque está sentado. E ele esqueceu uma parte do testemunho dele. Ele roubou uma Bíblia quando ele tinha uns 18 anos. E foi aí que Deus começou a trabalhar na vida dele. Ele era escoteiro lá nas montanhas. E eles tinham uma noite lá numa cabana. E ele viu uma Bíblia. Ele começou a ler. E lendo ele descobriu que ele não queria parar de ler. Então roubou. Um dia ele vai ter que devolver. No meu caso, Deus trabalhou também lá na Suíça com a palavra dele. A minha melhor amiga virou crente. E lá na Suíça virar crente significa que você tem que ter muito problema. Tanto problema que você não consegue viver uma vida normal e realista. E por isso você se vira crente. E eu pensava, será que a minha amiga está com tanto problema que nem para mim pode falar? Então ela começou de repente a falar da Bíblia. Eu falei, não pode ser. Você é uma mulher do século XX acreditando que está escrito aqui dentro? Ah, não. E ela falou, sim, faz uma diferença na minha vida. E eu comprei escondido. E não é fácil achar Bíblias na Suíça, gente.
Realmente tem que saber onde procurar para comprar a Bíblia. Então eu fui comprar uma Bíblia e coloquei numa sacola para ninguém ver. E eu comecei a ler. E cada vez quando eu li, eu achava que eu achei um erro. Eu fui lá para minha amiga e falei, olha aqui, não é possível que você acredite nisso. Um dia ela falou, Ivone, você não é tão burra, né? Como você está se comportando. Porque qualquer outro livro que você pega, você pelo menos lê a contracapa. Ou um capítulo inteiro. Você não abre o livro, no meio, lê uma frase e fala que o livro não presta. Ela fala, tenha coragem e leia a Bíblia de verdade. Eu falei, eu tenho coragem sim, você vai ver. E eu li, gente, e Deus me encontrou. Eu não sei mais o que eu li, mas eu sei que uma noite Deus encheu o lugar onde eu estava. E eu fiquei com muito, muito medo. Medo de me tornar alguém que não está mais real, né? Realista, com os dois pés no chão. Medo também que se isso realmente é Deus, que Ele vai me esmagar. Então eu falei, Deus, se isso não é um sentimento, se isso realmente é o Senhor, pega a minha vida e faz desta vida o que o Senhor quer. E não que Ele me levou a sério. 2 semanas depois eu me peguei escrevendo uma carta para o Sindicato dos Jovens, pedindo demissão do meu cargo, explicando que verdadeira justiça não se acha jogando pedras na rua, mas com Deus. Gente, eu sei que não foi eu, porque eu não entendi isso. Isso foi o Espírito Santo, Deus começando a transformar a minha vida. E aí eu fui para uma igreja evangélica, porque na católica nunca vi uma igreja, pelo menos no evangélica, uma igreja luterana, porque lá eu vi a Bíblia. Eu fui lá e eu encontrei um grupo de jovens e tinha mais um jovem lá que tinha uma experiência com Deus. Um grupo de jovens de mais ou menos 14 pessoas. E nós dois, gente, tentamos explicar a Bíblia para os outros. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Mas um dia eu falei com uma pastora, porque era Páscoa e eu estava na igreja. E ela falava muitas palavras bonitas, uma pregação muito bonita, social, mas não tinha nada a ver com a cruz, ressurreição. Então eu fui lá falar com ela e falei, pastora Sônia, não é que Páscoa é sobre Jesus? Sabe o que ela fez? Que bom que você ainda pode acreditar nisso. Como eu tivesse falado, Páscoa é coelho e chocolate, não é? Mas eu falei, Páscoa é sobre Jesus. Então eu percebi que algo estava errado. Então, com muito mais fervor, naquele grupo de jovens, nós tentamos explicar a Bíblia para os outros. E falhamos, gente, falhamos tanto. Que o outro rapaz e eu, nós olhamos quem tinha mais dinheiro na poupança. E eu ganhei, então eu fui para o seminário. E, gente, eu me converti no seminário. Porque eu não sabia o que era para se converter. Provavelmente, nos seminários aqui, ninguém ia me aceitar. Mas pela misericórdia de Deus, no seminário que eu fui, que foi um seminário muito bom, eles não fizeram tantas perguntas e não perceberam que eu não era convertida. E eu entendi o Evangelho. Eu entendi quem era Jesus Cristo, o que Ele fez no seminário. E eu voltei. Eu falei para todo mundo, vocês vão para o inferno, vocês têm que se converter. O que vocês acham que aconteceu? Eles não queriam mais viver, nem pintado de verde eles queriam viver. Mas eu comecei a orar, eu aprendi o que era o valor de orar. Mas não por mim, porque eu tinha uma amiga no seminário que falou, Ivone, essas coisas não acontecem com sua grande boca, não. Essas coisas é coisa do Espírito. Você tem que aprender a orar. Durante 3 anos ela orou comigo. E depois dos 3 anos eu voltei. Dos 14 tinha 70. E dos 70, 55.
eram cristãos. Isso é poder de oração e não poder de falar com uma boca grande. Ela esqueceu uma coisa. Em março de 81, ela no seminário ouviu a voz de Deus falando: Brasil. E ela falou: cadê? Onde que é? E falou através de um missionário que estava visitando o seminário dela, falando dos desafios dos morros do Rio de Janeiro. E que não havia missionários nesses lugares de pobres. E que precisava Deus levantar missionários para ir para esses lugares. E ela achou que certamente isso é para outros, mas Deus falou: é com você. E ela foi obediente e se preparou desde aquela época para vir para São Paulo e trabalhar aqui nas favelas. E eu vi, queridos, mesmo mês, mesmo ano. Eu estava voltando daquela viagem das Amazonas, retomando as aulas na USP, e Deus falou: você se prepara porque você vem para cá como missionário. Só que era curso de economia que me colocou dentro de um banco, onde eu fui rapidamente levado para o setor internacional, para trabalhar na mesa do Brasil e cortejar os banqueiros brasileiros que chegavam em Los Angeles. E eu achava: que maravilha esse trabalho de missionário. E aí o banco me mandou de volta para o Brasil e passar uma temporada também na Argentina. E foi curto, 1 mês, 2 meses. E durante aquele tempo em Buenos Aires, eu tornei amigo de um moço na rua. Eu acho que não um mendigo, mas também não tinha nada. E eu trocava ideia com ele toda hora. E ele falou: eu quero seria um privilégio se você puder vir para minha casa e sentar com minha família, e sentar e comer. Eu falei: tá bom, vamos lá. E foi no meio do inverno, 0 grau, a casa feita de lataria, e eu sentei com a mãe dele, e não tinha móveis, tinha uma mesa, e ele preparou um prato de carne para um exército. Só carne, não tinha arroz, não tinha verduras, mas um monte de carne. E ele fez eu comer até não aguentar. E eu saí de lá bem humilde. Voltei para o hotel de 5 estrelas, para um outro mundo, para voltar para o escritório. E eu voltei a comer no restaurante do hotel e eu vi ele olhando pela janela para mim, jantando nesse outro mundo. E eu falei: algo não está batendo. Aí, com amigos missionários aqui no Brasil, tomei uma voto de, ao voltar para Los Angeles, vou ter que fazer o que preciso. Só que eu mesmo não sabia o que era isso. E eles me deram promoção, eu adiei a decisão até que eu não pude mais dormir à noite. E eu falei: Deus, o Senhor está nisso, me mostra o caminho, porque eu estou cego. Lembrando que eu não fui filho de missionário e nem de igreja que fazia missões. Então, novidade, só li na Bíblia e comecei a crer. Levou de volta para o Brasil, depois que eu gastei toda a minha poupança. Deus não me trouxe para o Brasil com a poupança que eu tinha. Ele adiou a minha vinda até eu gastar todos os meus tostões. E cheguei aqui, encostei em trabalhos da Missão de Chuquia, em várias igrejas, e fui andando e servindo onde eu pude. E eu cheguei um momento desesperado lá para o pastor Jonathan, na Missão de Chuquia, e eu falei: pastor,
eu preciso desesperadamente preparar para o que eu estou fazendo. Tem seminário para onde eu posso ir? Ele falou do Bethel, de outros, falou, a não ser que você tem seminário lá nos Estados Unidos. Se é a opção, então pega firme. Aí eu entrei no voo, e o moço que Deus colocou do meu lado para sentar e ouvir sobre missões e um seminário durante 12 horas de avião foi o Steve Kawamura. Hoje trabalha em Curitiba. Um americano fazendo estágio. E Deus colocou ele do meu lado e me falou, vai para esse seminário. Eu cheguei no primeiro dia de aulas no seminário, sem carta, sem nota, sem dinheiro, sem referência, sem nada. E eu expliquei isso para o reitor do seminário. E ele falou, olha, é claro que a mão de Deus está na sua vida. Então eu vou dar um jeitinho brasileiro. Eu falei, jeitinho brasileiro? Quem é você? Falou, eu fui 17 anos missionários em Recife. Eu sei da forma brasileira para fazer as coisas. Elas estão começando, começa e depois a gente arruma os documentos. E eu vi que foi o começo de um renovo. Deus estruturando a minha visão, me dando amigos, colocando a igreja e preparando o caminho de volta ao Brasil como missionário. Março 81, o John aqui em São Paulo, final da USP, e eu lá nas vistas no seminário. Deus tendo um propósito que nós não entendíamos até aí. Depois do seminário, eu tenho que falar que eu só tinha o dinheiro para fazer 1 ano de seminário. Lá nas vistas, naquela época, seminário era tempo integral. Você estudava, trabalhava, mas ainda custava alguma coisa. Eu tinha para 1 ano, mas eu não tinha para 3 anos de tempo integral. Então Deus me falou, olha, primeiro meu reino, a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão dados. Eu levantei a Bíblia e falei, isso, Senhor, isso é sua ideia, não a minha. Então eu não sei como fazer isso, e o Senhor tem que me ensinar fazendo isso. Eu sempre estava trabalhando como lá na gráfica da redação da escola. Então, depois dos 3 anos, eu fui lá para a contabilidade, perguntei quanto tempo eu ainda tenho que trabalhar para pagar para todas as minhas dívidas dos últimos 2 anos. Ele falou, dívida você não tem. Eu falei, não, eu sou a Ivone. Quanto dinheiro estou devendo? Ele falou, Ivone, você não está devendo nada, eu tenho que te devolver. Gente, até hoje eu não sei quem pagou o meu seminário. Não tinha a igreja atrás de mim. A minha família não estava atrás de mim. Eu não sei quem foi. E as pessoas que eu tinha, talvez, todos falaram não. Então foi Deus. Eu não sei como Ele fez. Anjo cada mês, mas eu tinha sobrando 317 francos suíços. Era exatamente o que a minha amiga do quarto e companheira de oração estava devendo para a escola. E nós duas, nós saímos desta escola sem dívida, porque Deus é Deus. Isso é fantástico. Quando Ele fala, nós podemos levar a palavra dEle a sério. Hoje o meu filho mora na casa desta mulher. Nós nunca pensávamos nisso, mas os últimos 8 anos já, o meu filho mora com eles. E tem sido uma grande bênção. Durante o seminário, no final do seminário, eu me tornei membro de uma igreja perto do seminário. Eles falaram para a gente de enviar, você tem que trabalhar 2 anos na igreja, 1 ano na igreja mãe, e o 2º ano nós vamos plantar uma igreja. E não que Deus fez isso. Eu pensei, não se planta igreja em 1 ano, mas Deus planta igreja em 1 ano. E aí nós não achamos uma missão, uma agência missionária que ia trabalhar entre os pobres no Brasil. Mas o meu chamado era claro para os pobres e marginalizados. Então nós ouvimos de uma agência missionária americana que ia trabalhar entre os pobres em São Paulo.
A igreja me enviou e Deus abriu as portas para os Estados Unidos para eu aprender inglês. Eu fui cair em Los Angeles. E no avião, eu sei que um rapaz me perguntou, então você vai para Hollywood? Gente, eu nem sabia que Hollywood era em Los Angeles, alguma coisa assim. Não tinha a mínima ideia. E fui lá e eu não sabia falar mais do que eu não estou com fome. E I love you. Foram essas coisas. Então, eu aprendi inglês e foi muito difícil para mim. Eu fui para uma família americana e eu nunca pensava que eu ia ter um choque cultural. Né? A Europa, os Estados Unidos, é tudo igual. Não é, gente. Não tem nada a ver. Então, eu era branquinha e andava como única branquinha no ônibus. No ônibus tinha hispânicos e tinha pessoas bem mais escuras do que eu. E todo mundo olhando para mim falou, ou ela estava drogada, ou ela estava bêbada, e a polícia pegou ela. É só essa a razão que ela está pegando o transporte público. Mas não era essa a razão, eu não tinha carro. Então, foi muito estranho para mim. Tudo que eles fizeram, gente, era com carro. Eles foram para o banco e não saíram do carro para retirar dinheiro ou para falar com uma pessoa no outro lado. Eles foram comer e não saíram do carro. Comeram dentro do carro. Eu não tinha carro. Eu não fiz parte dessa nova cultura. E a igreja era 3.000 membros. E todo mundo ficou muito feliz quando eu cheguei no primeiro domingo. No segundo domingo era nova de novo. No terceiro domingo era nova de novo. Ninguém se lembrava que nos outros domingos eu já estava na igreja. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Cada avião que eu vi, gente, eu chorava, eu queria voltar. Eu sabia, se eu quero ir com esta missão, eu preciso falar inglês. Então, eu fiquei nisso. Mas eu estava numa família, para mim é muito novo. Aqui no Brasil vocês têm empregadas. Então eu era empregada lá, mas na Suíça isso não existe. Então, eu fui lá atrás das crianças pegando as roupas 3 vezes por dia. Eles trocaram as roupas. E eu lavei todas as roupas 3 vezes por dia. Era esquisito, era diferente. E aí, depois de 3 meses, eu recebi uma carta da missão, escrito assim: sentimos muito, mas por causa de problemas no campo missionário, não estamos aceitando novos candidatos para o Brasil. Falei, pronto, posso ir para casa. Eu liguei para a minha igreja, para um dos presbíteros, e eu falei, olha, Hans, eles não me querem. Eu vou votar. O Hans falou, pera, ok? Eu falei, eu vou votar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque isso, eu não gosto. Ele falou, um momentinho, quem abriu as portas para você ir para os Estados Unidos? Eu falei, Deus. Ele falou, Deus mudou de ideia? Eu falei, você não entende. Ele falou, você não entende, Ivone. Às vezes, Deus faz esta coisa para te ensinar alguma coisa. E você não entende, você fica. Fiquei. Mas eu pedi, Deus me dá uma amiga, pelo menos uma amiga. E não o que Deus fez? Ele me deu uma amiga. Uma menina do grupo dos jovens, recém-convertida, que estava orando, Deus, me dá alguém que queira me explicar a palavra de Deus. E ela foi apontada para me pegar e levar para a igreja e devolver em casa, porque eu não tinha carro. E, gente, foi muito interessante, porque cada vez, quando ela tinha uma pergunta sobre a Bíblia, eu sabia inglês. E depois eu tinha que aprender essas palavras de novo, e ela me ajudou bastante. E ela foi ser missionária entre os guetos, nos bairros mais perigosos de Los Angeles. Deus tinha um propósito, não tinha? E às vezes a gente quer encotar e falar, eu não gosto, eu não quero. Uma outra coisa aconteceu.
ela me mostrou a Califórnia através dos olhos dela. E de repente não era tão ruim, não. É que eu não entendia. Era só isso. Então, quando eu voltei, depois de 9 meses lá, eu chorei tanto, porque eu amava Los Angeles e Califórnia. Deus preparando o caminho, queridos. Março de 81, nós recebemos o chamado juntos. Outros continentes. E nos encontramos em abril de 87, aqui no Brasil. Por acaso, eu no seminário envolvi com um grupo chamado Servos, que pregava esse trecho. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza pudéssemos nos tornar ricos. 2 Coríntios 8:9. E outros trechos que forjaram o meu chamado, com conhecimento bíblico. E esse grupo, no seminário, se reunia para orar para as nações todo dia. E cada um de nós desafiado para viver esses trechos, de viver encarnacionalmente. Uma palavra que se espelha aquilo que Jesus fez saindo do céu. E nos inspirando para ir para lugares hostis. Aí o líder do grupo, que era o Viv Grieg, muito conhecido ao redor do mundo, ele escreveu um livro clássico sobre isso e muito conhecido. Falou: eu fui convidado para o Brasil pregar em várias conferências missionárias, um congresso do CEPAL, e eu queria que você fosse junto como intérprete. Aí eu vim, cabulei as aulas por um mês e participei em vários grupos aqui de igrejas e missões. E foi um momento muito intenso e fomos convidados para uma igreja em Vila Prudente, uma igreja pequena. E o V falou: eu estou pregando 3 vezes por dia, nesse ritmo eu não consigo. Fala para o pastor que está organizando, para a gente cortar, não tem como. Aí eu sentei, pastor Valdemar Carvalho, não sei se vocês já ouviram falar, pastor, o V não aguenta esse ritmo que o senhor tem, vamos ver que igreja. Você, tem essa igreja pequenininha lá em Vila Prudente. Para que a gente vai atravessar a cidade para lá? Falei: não, essa igreja é importante. Essa não, você não pode cortar. Mas pastor, o que tem lá? Vamos, é conferência, é um bambambam, né? Essa aqui você não pode cortar. Não sei se ele sabia, mas foi lá que eu encontrei a minha esposa. É muito mais interessante do que isso, gente. Eu voltei para a Suíça e eu não tinha agência missionária, mas a igreja viu que eu não pertencia mais para a Suíça. Então a liderança tomou um passo de fé. Eles falaram: nós vamos te mandar. Eu conhecia uma família de suíço lá em São Paulo, em Interlagos. Eles falaram: nós vamos te mandar e você vai procurar o seu lugar e a gente está aqui orando. Então eu cheguei no Brasil, cheguei nesta família missionária, fiquei lá por 7 semanas e Deus me deu um contato de uma família em Vila Prudente para eu poder ficar, aprender o português. E eu fui para a igreja mais perto, que era uma igreja batista, lá do Vila Prudente. Era uma igreja pequena, fundada por russos, mas brasileira, com o pastor Nivaldo Nassif, talvez alguns conhecem. E uma noite, um membro da igreja se levanta e fala: olha, eu tenho um problema. Cada vez na sexta-feira, quando os centros de macumba estão ativos, na minha borracharia, 5 esquinas no centro da cidade, na boca do lixo, os meus empregados, os meus borracheiros querem se matar. Eu gostaria que a igreja viesse e fizesse um culto de louvor lá. Ele poderia ter chamado a polícia, né? Mas ele chamou a igreja, gente.
porque a nossa esperança é na igreja. Então ele chamou a igreja e nós fizemos um culto. Só que neste primeiro culto, uma prostituta e um travesti se converteram. E a igreja falou, nós não podemos parar. E nós voltamos na próxima sexta-feira, e as pessoas se converteram. E o pastor olhou para a igreja e pegou o Nonato era seminarista, e a Ivone, que não tem nada a fazer do que aprender português. Vocês dois vão lá e vão fazer discipulado. Gente, eu não aprendi no seminário como discipular prostitutas e travestis. Eu não tinha mínima ideia. Mas eu sabia, o amor de Cristo está convencendo estas pessoas para entregar a vida. Então, eis-me aqui, Deus, faço o que tu queres. E eu não sei o que ele queria, porque quando a gente foi lá, eles estavam dormindo. Então eu falei para o pastor, não dá, a gente tem que morar lá. E o pastor falou, só se você acha mais uma doida para morar conosco. E não o que eu achei. Deus mandou, gente. Glória a Deus. Uma professora brasileira, joia, que falou, eu moro contigo. Eu não sei se vocês conhecem o Ministério Sena, mas isso foi o começo da cena. 3 borracheiros que queriam se matar. E o dono da borracharia, não chamando a polícia, mas chamando a igreja. E o resto Deus fez. Mas aí, nós tínhamos esse grupo aí, que queria nos visitar. E antes disso, eu ouvi do Viv Creek, porque ele escreveu um livro, que vocês pegam este livro, gente, se vocês acham, vão lendo. Servos entre os pobres. Eu li este livro. Eu falei, é isso que eu quero. Então eu escrevi para o Viv Creek. Naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha e-mail. Telefonemas era muito caro. Uma linha telefônica, quando eu cheguei no Brasil, era $6.000, gente. Era sonho, mas só isso. Além disso, eram essas fichas, né? E nos orelhões, clink, clink, clink. Mas aí eu escrevi para este Viv Creek e falei, como eu faço? Eu sou solteira, 27 anos, eu quero entrar nas favelas, eu quero trabalhar com os pobres. O que você sugere? Como eu faço? Aí ele escreveu de volta, olha, eu não sei porque eu não conheço o Brasil. Mas eu conheço um homem que já foi missionário no Brasil, que fala português. Eu vou te dar o endereço, escreve para ele. Escrevi para ele e esta carta voltou. E quando então o Viv Creek veio com o grupo dele, eu levei minha Bíblia em inglês, porque eu sabia que o Viv Creek ia pregar em inglês. E dentro desta Bíblia eu tinha esta carta para mostrar para o Viv. Olha, escrevi, mas voltou. Eu sentei e ao meu lado tinha um homem sem Bíblia. Gente, eu nunca passei tanta vergonha dentro da igreja. Porque aqui sou eu, missionária para os brasileiros com uma Bíblia em inglês. Ai, eu fiquei vermelho, quente, e eu pedi 1000 desculpas. Eu falei, me desculpa, eu trouxe a Bíblia em inglês porque eu sabia que o Viv ia... E o rapaz falou, não importa, eu sei inglês. Então o Viv Creek estava pregando e cada versículo bíblico que ele usou estava verde na minha Bíblia. Por quê? Deus tinha me dado um chamado entre os pobres. E tudo que o Viv pregou era sobre os pobres. Então já estava tudo escrito. E no final o Viv Creek trouxe o grupo dele e o rapaz ao meu lado se levantou. E aí o Viv Creek apresentou e falou, olha, este aqui é o John Macy. Ele geralmente é quem me traduz, mas hoje à noite tinha alguém da sua igreja. O John voltou para o lugar ao meu lado e eu peguei a carta e falei, é você? Eu tinha escrevido para o John Macy. E o John olhou esta carta e falou, sou eu, é o meu velho endereço.
eu dei do jeito que a carta estava. Eu não tinha mais me lembrado o que eu tinha escrito, porque quando eu escrevi a carta, eu estava pensando, sabe, um velhinho que já era missionário no Brasil, que voltou para os Estados Unidos e fala português. Não pensava outra coisa. Mas 3 meses depois, num treinamento que nós fizemos juntos. Tem que saber o conteúdo dessa carta, gente. Primeiro eu preciso dizer, acho que era para eu ter passado mais vergonha. Em vez de ter uma Bíblia em inglês na igreja, de ter chegado na igreja sem Bíblia. Missionário. Bem, Deus já atando as coisas. E essa carta falou do chamado dela. E eu falei, muito comum com o meu chamado. Aí terminou a carta, e o que o Senhor recomenda para uma missionária solteira, iniciando a sua vida em São Paulo? Aí eu falei, pronto. Quem está propondo para quem aqui? Aí foi que logo em seguida a gente pôde tornar noivo e preparar para a vida juntos aqui. Terminei logo com pressa os meus estudos para começar o trabalho aqui. Só sei que eu não tinha sustento. Tinha um casal idoso que prometeu $20 por mês para me mandar. E tinha o pastor Nivaldo que falou, vem e mora aqui na minha casa até vocês casarem. E vamos confiar em Deus para prover. E casei com a Ivone e com a igreja brasileira na mesma hora. Virei dependente da igreja brasileira, desde o início. E logo depois que casamos, nós mudamos lá para a Rua Aurora, a região, e continuamos o trabalho da cena por mais 4 anos. Vou apressando a história porque tem muito chão à frente, mas eu queria tratar a questão de chamado, porque, queridos, se Deus está falando com vocês em termos de chamado pessoal, algo íntimo, algo individual, algo preparado da eternidade revelado nesses tempos para você, então prestem atenção para o que Ele está falando, porque diz a palavra: Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Queridos, fala em 2 Timóteo 1,9 em diante, que Ele nos salvou da morte para a eternidade, para relacionamento, quando não tínhamos relacionamento. E também para executar uma santa vocação aqui na terra. Nós não podemos pregar meio evangelho de salvação eterna, como se fosse um seguro de vida eterno, sem ter que pagar. E a segunda parte dessa história é um chamado aqui na terra. É uma santa vocação. Que ele fala o seguinte: não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifesta agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, a qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Queridos, nós somos chamados para espelhar esse ministério que Jesus começou. E vai trazer a vida onde há morte, vai dar a esperança onde perdeu, vai trazer reconciliação onde estão divididos, vai trazer restauração daquilo que foi perdido, e vai trazer verdade onde reina mentira. E eu tive que lembrar desse chamado várias vezes, porque quando entramos lá naquela região da Boca do Lixo, hoje chamado Cracolândia, não havia uma igreja em quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. E as trevas reinavam. Numa cidade onde tem igreja em quase toda a esquina. E algo não se batia.
E foi assim que começou o trabalho da cena. Algo que nós ontem podíamos celebrar 30 anos a cena. Nós fomos lá e teve festa, e pregação, e muitos abraços e choros, porque Deus tem sido fiel com esse trabalho, queridos. Levantou missionários de vários países e está enviando vários missionários do Brasil através desse trabalho, e ainda salvando vidas numa área desesperadora. Então Deus está ativo, vivo e ativo aqui na terra. E nós temos que, como diz lá em João 12, 26, deslocar para onde Ele está. E querer estar com Ele, para saber quem Ele é, de perto. Nós estávamos morando lá na Boca do Lixo. Eu estava grávida de 9 meses com o nosso segundo filho, e morávamos num apartamento de um quarto e uma sala, e a nossa sala era sala de reunião, escritório, igreja. Nós tínhamos uma cama para levantar, colocar na parede e descer à noite. Então foi muita vida. E nós trabalhamos com os filhos das prostitutas. E nós íamos depois da igreja ir para olhar um sítio, para ver para o acampamento. Escotismo cristão nós estávamos fazendo. Então, era muito caro, era $10. Naquela época, gente, tudo era em dólares ainda. Porque a inflação era tão grande que tinha que ser algum valor fixo. Então era $10 por criança. Eu falei para o meu marido, não adianta, é muito caro. E o John, na calma dele, fala, Deus já falou comigo, pode deixar. Então depois da igreja enchemos a Kombi com alguns das crianças maiores e fomos para o acampamento. Só que no caminho para o acampamento veio um carro na contramão. Nós estávamos em cima de uma ponte do rio Jaguaré e não deu como ir para a direita ou para a esquerda. E a nossa Kombi bateu junto com este carro. A nossa Kombi era como se fosse um brinquedo. Virou e virou e virou. Naquele momento a presença de Deus estava tão claro dentro do carro. Deus falando, o carro está fora de controle, mas eu não perdi o controle. Foi muito impressionante, gente. Finalmente, meio metro antes de cair do rio, parou no teto. Eu me lembro, eu olhei para mim e eu não vi muita coisa. A nossa filha estava no meio da gente, 1 ano e meio, e ela estava no assento de criança. E olha, graças a Deus este assento estava quebrado. Então as minhas pernas estavam laterais, deste jeito. Então só esmagou tudo aqui. Mas não esmagou de frente, senão eu teria perdido. Então até um Moisés quebrado pode ser bênção. Mas a maior bênção foi que todo mundo saiu do carro e a única realmente machucada foi eu. Depois nós percebemos que além de ser eu a única que se machuquei, eu era a única com um seguro de acidente. A minha agência missionária tinha feito isso na Suíça, lá, 2 meses antes desse acidente. O John foi junto para o hospital, todo mundo foi para o hospital porque não tinha mais carro. O nenê sobreviveu de 9 meses. E o pessoal do acampamento veio ao nosso encontro. E o John falou, por favor, leva as crianças de volta para casa. E eles fizeram, levaram de volta. A próxima coisa que o John recebeu foi uma ligação. Eu não sabia o trabalho que vocês fazem. O dono deste acampamento está na procura há 3 anos de um trabalho como o seu para entregar o acampamento. Nunca pagamos $10 por criança. Gente, eles entregaram o acampamento para a cena. Até hoje este acampamento é da cena.
Seguiram 6 anos de cadeira de roda e muleta e foi muito duro, muitas vezes. Deus deu mais 2 filhos e nós temos mais 4 filhos de criação. Então era muita coisa de uma vez. Mas Deus trabalhou apesar da gente. A cena tinha uma liderança agora madura da igreja mesmo. E a igreja nos chamou para trabalhar com crianças de rua. Quando o John precisava ser 100% em casa e 200% do ministério, Deus abriu 3 casas para crianças de rua. É o trabalho da ABA, na Zona Sul, que até hoje abriga crianças e está trabalhando na rua. Deus abriu. Ele não precisava da gente. Ele falou, eu sei, vocês não podem, eu posso. A transição da cena para começar o trabalho da ABA foi um momento de reunião de oração em casa. Então, nós fomos estacionados dentro de casa. Eu falei, então não precisamos parar. Vamos transformar a casa em casa de oração. Então, tinha sempre vários irmãos orando lá em casa. E uma irmã, a filha do pastor Shed, falou, vocês estão fazendo trabalho aqui com crianças no centro, mas lá na Zona Sul, no Lago 13, não existe nenhum trabalho. E aqui tem outros trabalhos no centro. Vem visitar. E começamos então a visitar à noite. De 10 horas da noite até a madrugada, andamos com esses garotos no Lago 13. E Deus foi abrindo um novo trabalho que não imaginávamos. E Deus, de manhã eu lia o jornal e Bíblia. Eu pedi na igreja uma sala para orar. E era muito gritante essa necessidade das crianças em situação de abandono. E então, o que acontece? Deus nos deu esse versículo, Salmo 68, 5. Queria que quem pudesse ler em voz alta. Salmo 68, 5, 4 e 5. Em voz bem alta para todos poderem ouvir. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Amém. O Deus do universo, no trono dele, se chama Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus na sua santa morada. Versículo 6. E ele faz o solitário morar dentro de família. E eu falei, Deus, período de oração, lendo essa palavra, me parece uma promessa. Me parece um desafio. Me parece uma injustiça que o Senhor não é conhecido assim aqui na terra, assim como é lá no céu. E o Senhor nos pediu para orar diariamente, para que a tua vontade lá no céu se manifeste. Então esses garotos com quem eu estou andando à noite, levando para acampamento, fazendo festa, de volta para suas famílias, para se voltarem para casa, esses garotos, o Senhor tem um plano de família para elas. Então, lancei esse desafio para a igreja. E a igreja falou, também concordamos com isso. Não é certo. Começa a procurar uma casa. Vamos abrir uma casa para esses garotos. E lá na Lago 13, abrimos uma casa, apareceu obreiros. E começou esse trabalho da ABA, que até hoje virou agora um referencial no Brasil. De evangelismo nas ruas até eles se tornarem filhos de família. E tem um trabalho de ensino em como pegar famílias de igreja e treiná-los a receberem crianças em casa que estão solitários.
e é chamado Ministério de Famílias Acolhedoras. Vocês podem puxar lá no internet, ABA, Treinamento para Famílias Acolhedoras. Deus fez uma coisa extraordinária, queridos. Pegou meninos da bocada, que ficaram dentro dessa casa conosco por 3 anos, 4 anos, e orando a Deus para que eles sejam adotados ou colocados em famílias. E tem histórias que Deus fez maravilhas. Tem meninos que foram para os Estados Unidos, Holanda, e aqui no Brasil também, a terem vida cheia de esperança. Queridos, isso é conhecer Deus de perto. Ele é um Deus vivo, ativo, trabalhando na obra missionária. Essa é a motivação, queridos, de envolver com isso. Mas Deus não acabou. Quando achávamos que nós estamos agora fartos de trabalho para o resto da vida, Deus nos deu notícia que a nossa filha, a caçula, recém-nascida, estava com câncer, sem chance de sobreviver. Câncer no fígado. E prematura, cabia numa mão essa criança. E o fígado estava tomado de câncer. E não tínhamos seguro para ela. E fomos de hospital em hospital, sem chance. Aí dobramos o joelho e clamamos para as igrejas intercederem. E Deus colocou a gente lá no Einstein, no melhor ala de médicos, para receber o melhor tratamento oncológico. Isso. E ela ficou internada 1 ano, a nossa Samara. E a Ivone, junto. E eu em casa com 3 filhos em fralda. Eu exagero, ela fala que eu exagero. Mas o que acontece? A família passou por um estresse terrível, mas sem contar isso, porque todo o foco para essa menininha frágil. E 1 ano depois de todo o tratamento, ela chegou em casa e começou a recuperação. Hoje ela faz 22 anos. Ela apaixonada por Cristo. Um vaso especial para a obra de Deus. Já sendo preparado para o campo missionário. Gente, nós não tínhamos seguro. E ela foi tratada de graça no Einstein. Quando eu levei ela 5 anos depois para um médico lá na Suíça, para aquele controle de rotina, o médico olhou para mim e falou: nós não podíamos ter feito isso aqui. Nós não temos a tecnologia. Não tem um melhor lugar para os seus filhos crescerem do que onde Deus quer que você esteja, gente. Para nós todo mundo falou: vai para a Suíça, mas nós não tínhamos pastilha para a Suíça. E Deus mostrou por quê. Porque Ele, Deus aqui, ou na Suíça, ou nos Estados Unidos, Ele é o mesmo, né? Ele não muda. E o plano dele, economia nenhuma vai destruir. Deus é Deus. Hebreus 10, 24 fala: consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa palavra estimular é cutucar. E vem daquela imagem original de pegar o brasão e marcar um boi com ferro quente. Então esse estimular não é: por favor, quando der tempo. Aqui está dizendo a palavra de Deus de apressar as boas obras, de exigir, demandar, cutucar, chamar a igreja para envolver aonde Deus está trabalhando, queridos. Não foi para uma vida cômoda que Deus nos chamou. E nós estamos perdendo muito o conhecimento de perto de quem é esse Deus. Milagres vão seguir aqueles
que estão nessa frente. E a cura da Ivone, a restauração de tudo que nós perdemos. São milagres que prova que Deus está nisso. Queridos, não temos uma coisa que passamos onde Deus não restaurou. Não tem pingo de remorso. Também não queríamos repetir nada. Mas é bênção sobre bênção que Deus tem preparado para aqueles que sonham e pleteiam para essas causas. Eu acho que ficou claro que não foi nós, porque só andamos para frente na fraqueza. E é justamente nessas fraquezas que Deus está se manifestando. Porque não teríamos saído da cena para começar a aba se não fosse aquele acidente. Não teria se levantado outra liderança para assumir o papel lá. E decolou a cena depois que saímos. É a mesma coisa quando voltamos para a aba, agora restaurados, não cabia a gente lá. Já tinha se estruturado e estava indo bem. E Deus estava falando, põe a sua vista para os campos, estão branca para a safra. E eu encontrei essa visão numa conferência missionária em Guarapari. E eu estava lá assim, ouvindo mensagens, e teve um grupo muito louco, correndo com folhetos e gritando e cantando e dançando. E quem são vocês? Não, agora não, pega os folhetos e distribui aqui, porque está todo mundo saindo e tem que saber desse projeto missionário no sertão. Depois a gente conversa. Aí eu fui divulgando esse trabalho. Quando todo mundo saiu do salão, eu falei, o que eu estou divulgando? A Missão Juverp. Projeto missionário no sertão. E eu cheguei em casa e falei, Ivone, tem uns doidos. Eles amam Jesus e estão fazendo um trabalho de missões lá no sertão. Nós temos que, a Ivone falou, nós temos um mês de férias. Que tal a gente vai para lá? Eu coloquei os 4 crianças no carro, andamos 5 dias de carro, campando no caminho para chegar lá em João Pessoa. Quieto, filho, vamos chegando. E, queridos, nós ficamos lá quase 5 anos. E era só um mês que nós fomos. Deus usou aquele tempo para nos mostrar coisas que fomos preparados para fazer e não sabíamos. Outra vez, pelas nossas fraquezas, foi que fomos descobrindo os caminhos que Deus tinha. Área de ensino, e ensino assim, só não de aula, mas todos os alunos indo e voltando para o sertão para saber o que é evangelismo. E os meus 4 filhos juntos. A nossa pequena tinha 3 anos e a mais velha tinha 8 anos. 7 para 8. E nós fomos de porta em porta levar o evangelho. Gente, hoje eu falo, não tem melhor lugar para criar seus filhos do que no sertão. Porque eles perceberam que estas pessoas não tinham Jesus. Tinha pessoas que perguntavam, quando a gente perguntou, você conhece Jesus? Ah não, neste sítio ele não mora. Provavelmente, vai lá, vai ver se ele mora no outro sítio. Tinha um homem que falou para mim, moça, tem certeza que foi Jesus que morreu no cruz? Eu acho que foi José. Gente, a gente não acreditava que nós ouvimos isso. E os nossos filhos hoje, eu tenho certeza que eles têm missões no coração, porque eles viram Deus agindo no sertão de uma maneira maravilhosa. Cada janeiro e cada julho ainda tem esses projetos. Nós recebemos chamado de volta para a cidade grande. Foi o nosso chamado original de trabalhar em São Paulo, e voltamos para São Paulo e começamos a missão Servos junto com o pastor Seung. Foi algo orquestrado por Deus, já vinculado com aquele grupo no seminário. Chamamos aquele autor do livro para falar com vários irmãos. E depois de uma semana de uma mini conferência, Deus falou com todos nós para abrir a missão Servos.
E aí eu falei, então vou sair da Juvep, volto para São Paulo e a gente começa. E o que acontece? Eu vou prolongar um pouco, mas eu comecei a perceber que cada 7 anos a gente caía na cama do leito da enfermidade. E Deus tirava a gente de um ministério que pipocava para todo lado. E eu falei, nós estamos chegando ao 7º ano. E vamos tomar cuidado. Vamos fazer o seguinte, já que a Bíblia fala muito desse ano sabático, vamos dedicar esse ano para não trabalhar e sentar na presença de Deus. E aí eu comecei um estudo de doutorado em missões. Nós começamos a acompanhar os filhos na escola e vivemos família, tentando tornar saudável. A igreja nos acolheu e fomos vivendo vida normal. E ao terminar esse ano sabático, eu falei para Deus, o que o Senhor tem para nós? Eu estou vendo isso e aquilo, mas eu gosto de fazer tudo isso, papai. Mas o Senhor tem que mostrar. Aí eu lembro, 1º de setembro, eu estava indo para a nossa igreja em Campo Belo, tinha uma conferência de pastores lá do CEPAL na igreja. E quando eu cheguei, a favela atrás da igreja estava dizimado, estava queimou a noite toda. Fumaça e cinzas para todo lado. E todo esse povo da favela nas calçadas em frente da igreja e do lado. E os pastores tomaram consciência disso e mandaram de todo o Brasil roupas e comida e doações de toda espécie. E sobrou para o pastor de missões. E eu acabei tornando muito amigo desse povo, que ninguém entrava naquela favela, era chamado buraco quente, não entrava nem polícia lá. O Maluf tentou remover e não conseguiu, e lá era o QG de tráfico da Zona Sul, na verdade. E quando nós trabalhamos com aquele povo, fizemos uma eleição pública de uma liderança entre eles. E eu falei para essa liderança, nós queremos trazer cristãos profissionais em várias áreas para aconselhar vocês em o que fazer com esse terreno. Então, segura o pessoal de construir até que vocês tenham um plano de Deus para esse terreno. E passou 4 meses e estávamos em oração, estudo bíblico e discussões sobre a lei, sobre construção de casa e papel de família. E eram tudo, não sabia, mas eram tudo bandidão. Inocência de estrangeiro hoje, queridos. E eles gostaram da sinceridade e aceitaram as orações, os estudos antes das reuniões. E quando começaram a construir, esse grupo me chamou e falou, olha, nós separamos esses 2 terrenos para a sua igreja. Eu falei, como? Não, a nossa igreja está aqui, a distância, no quarteirão, vocês veem, todos muito bem-vindos. Não, nós precisamos de uma igreja como de vocês aqui dentro. Foi que eu percebi que o tráfico ia tomar de volta essa favela e torná-la QG de novo. E só que nós já começamos a construir lá dentro com a Missão Servos. E devagarzinho, muito devagarzinho, levou 4 anos, ou estou exagerando? Eu não entendi Deus. Nós tínhamos R$60 para começar a levantar uma casa comunitária. E para esses R$60 eu vendi CDs com fotos. Eu tirei foto em eventos da igreja e eu vendi esses CDs. Cada bloco foi difícil, cada saco de areia foi difícil. E nós carregamos isso no carrinho de mão. Todo mundo ajudou, né? A família ajudou, os amigos ajudaram, mas foi muito devagar. Eu falei, Deus, eu entendi que este lugar é seu lugar, que o Senhor quer que nós estejamos aqui dentro. O Senhor pode abrir o céu e dar o dinheiro que nós precisamos.
E Deus não deu. Mas quando nós terminamos, não levou 4 anos, levou 2 anos e meio. Quando nós terminamos, eu olhei à minha volta e todo mundo terminou também. Deus queria que nós não nos destacássemos dentro da favela como aqueles que têm dinheiro. Deus queria que nós sentíssemos o que eles estavam sentindo. E isso nos fez automaticamente parte desta comunidade. A gente não precisávamos pregar muito, porque nós fizemos parte. A sabedoria de Deus, né? E a nossa pressa não combina. Essa casa virou muito querida para a comunidade. Os próprios traficantes fizeram questão que os seus filhos fossem lá educados. E então não faltou, quer dizer, favor, apoio da comunidade. Mesmo que no início caímos sobre muita crítica e calúnia, e uma mãe, matriarca do lugar, falou: me perdoe por ter falado o que falamos, né? Mas vocês são diferentes dos outros. Porque nós estamos aqui há 56 anos e a gente vê igrejas entrando e saindo toda hora. E todos prometem um montão e não quase dão nada. E vocês não deram comida, não deram roupa, mas vocês permaneceram aqui. E os nossos filhos estão sendo educados por vocês e as famílias estão sendo estruturadas aqui dentro. Então, continuem. E foi logo em seguida que o metrô Linha Ouro, o trilho bonito de Morumbi para o aeroporto, passou no meio da favela e com sócio do CDHU e o metrô removeram aquela favela. E nós fomos a última casa para ser removida, um toco no meio das ruínas. Essas crianças na nossa pré-escola entravam lá diariamente, passando em cima dos entulhos para chegar à sua aula, que era de 8 da manhã até as 3:30 da tarde. Então nós tínhamos uma educação cristã, dinâmica, que alfabetizava todas essas crianças, de crianças de 2 anos de idade até 6 anos. E todos saíram alfabetizados, falando, felizes, com esperança. E as escolas públicas do bairro falando: se vocês são daquela igrejinha, nós temos vaga. E transformou aquele lugar. E não podíamos ver isso continuar. Quando estávamos de sair da igreja, do lado, falou: volta para a igreja, faz isso aqui dentro. E ficamos mais 2 anos na igreja fazendo esse projeto, percebendo que o tempo tinha realmente acabado, que esse trabalho não ia continuar. Com aquelas famílias retiradas, sobrou poucos e virou uma situação difícil. Foi quando voltamos de novo em situação de fraqueza a fazer perguntas a Deus. E Deus nos colocou em contato com algumas pessoas bem carismáticas que queriam abrir uma igreja e queriam usar um modelo escola cristã bilíngue para os pobres para abrir esta igreja. Então trabalhamos com esta igreja, fizemos um projeto e esta vez cedo demais, no nosso entender, nós tínhamos que sair, porque a igreja, depois de 2 anos treinando professores e construindo e reformando o lugar para que possa ser uma escola, uma pré-escola primeiro para crianças pobres, bilíngues. A igreja falou que eles não têm mais esta visão, que eles querem agora outra visão. Então, para a gente isso foi muito, muito cedo. Mas desde o seminário e desde o curso que nós fizemos junto, nós aprendemos alguma coisa. Nós usamos um provérbio
Acho que até um provérbio chinês, mas que tem muito a ver. Onde o provérbio fala: vá entre os povos, vive com eles, aprende deles, construa em cima daquilo que eles têm, e quando o trabalho do melhor líder está concluído, eles vão fazer, nós mesmos fizemos. Várias vezes, Deus nos deixou o privilégio de ver justamente isso. Que a gente podia começar com uma coisa, entregar para a liderança e sair de fininho. Mas nunca foi tão dolorida como esta vez. Esta vez foi muito dolorida. Mas nós sabemos que nada acontece com a gente que não tem algum propósito no céu. E nós não precisamos entender, nós só precisamos obedecer. O entendimento nós podemos deixar com Deus e para a eternidade, se a gente ainda tiver perguntas, para perguntar lá. Mas Deus nos tomou de lá e nos mostrou que Ele tem um outro campo que nós não vimos. Até então ouvimos, mas não estávamos fiéis. Que nos traz para o presente. Dizendo que a situação da igreja onde nós estamos os últimos 2 anos e meio, fizemos também o trabalho de adolescentes com acampamentos e escotismo, e a coisa decolou lá. Então, onde foi investida a visão com adolescentes, Deus prosperou, mas onde havia a visão para crianças pequenas, ainda não se realizou. E estamos acreditando que Deus tem um plano B que ainda vai se revelar com esse trabalho com crianças pequenas. Algo que está muito forte no nosso coração, como sendo o ministério mais estratégico do reino, é trabalhar na cosmovisão cristã de crianças pequenas.